Vai aparecer na página aqui, já. Oi, gente. Boa noite. Ali a Renata, que já chegou. Olá. Estou eu aqui. E a gente vai começar mais um Enegrecendo. Vamos esperar aqui mais um pouquinho para as pessoas irem chegando, para as pessoas irem se acomodando, para a gente conseguir fazer a nossa conversa da noite. Eu quero dizer que todos os dias este programa é essa conversa, todo dia é uma surpresa. Todo dia acontece uma coisa diferente, mas principalmente que todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Então eu aprendi a mexer melhor no stream e tenho conseguido me virar sem o meu secretário, que é o Davi. Então, eu tenho conseguido dar conta de ver comentários, de olhar o WhatsApp, de conversar. Então, todo dia é uma surpresa, e todo dia uma surpresa muito boa, né? Principalmente saber que vocês estão aí, principalmente saber que existem pessoas que tiraram um tempinho para vir conversar com a gente. O Enegrecendo é um projeto que foi criado para dar visibilidade às mulheres negras que são candidatas aqui em Sorocaba. Por que isso? Porque nós, mulheres negras, precisamos de representação, porque nós temos pautas que são específicas e que as mulheres não negras e os homens os homens brancos não negros, eles não dão conta das nossas especificidades. Então, o projeto Enegrecendo, ele surgiu para isso, para que a gente possa ter voz, e não só voz entre nós, mas que a gente possa ter voz dentro da sociedade. Outra novidade do projeto Enegrecendo é a parceria com o canal do YouTube, o Vozes Negras. O Vozes Negras é um canal de São Paulo, que fez uma parceria com a gente. Então, na semana que vem, a gente vai conversar com algumas candidatas à vereança do município de São Paulo, que também é super importante, né, a gente conhecer essa pluralidade de mulheres negras. Hoje, a gente vai conversar com a Renata do Carandá. E a Renata foi uma amiga minha, né, que é a Gabi. Acho que bastante gente conhece a Gabi, a mãe do Beni, que me falou, olha, tem uma moça no Carandá, que é a Renata, que também é candidata. Falei, você pode me dar, então, o telefone da Renata, que a gente vai falar com a Renata agora. E a Renata é super para cima, tem um astral super bom, tem um super pique, é assim, daquelas candidatas que cada hora tá num lugar, cada hora tá fazendo uma coisa, né? Vocês vão ver, assim, ela tem um sorrisão, sabe? Uma pessoa super alto astral. Vocês vão ver que legal que é conversar com a Renata. Então, eu vou falar, assim, bem pouquinho sobre a Renata, porque aí ela vai ter um espaço para dizer da trajetória dela. A Renata é moradora do Carandá. Ela mora no Carandá desde que o Carandá foi inaugurado, né? Inclusive, ela é uma das primeiras síndicas eleitas, né, daquele espaço de moradia. Então, vamos conhecer a Renata agora. Oi, Renata, bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Maria. Obrigada. Boa noite a todos, moradores, amigos que estão acompanhando, familiares. Muito obrigada aí pelo apoio. Maria, obrigada pelo convite novamente. E eu estou muito contente dessa oportunidade com vocês, viu? Esse projeto é maravilhoso e que Deus continue abençoando para que cresça cada vez mais. Axé.
A gente recebe todas as vibrações. A gente tem assim, ó, um saquinho que a gente coloca as vibrações e aí de manhã a gente acorda, toma aquele banho de vibração e bota o pé na rua para trabalhar. Renata, eu quero que você fale um pouquinho de você, da sua trajetória, quero que você fale um pouquinho da sua vida, eu quero que você fale de você, para depois a gente falar dos seus projetos, para depois você falar o que é que você pensa da política, para depois você falar um pouco do seu partido, né? Enfim, é essa divisão que eu tenho feito. Primeiro a candidata vai falar dela, para a gente conhecê-la, e aí depois a gente vai falar de representatividade, a gente vai falar de política, a gente vai falar do partido, a gente vai falar de como é você, né, dentro desse espaço, que é um espaço masculino, tá bom? Então, agora, com vocês, nossa candidata, Renata. Então, Maria, a minha história começou junto com o Carandá, né? Eu me inscrevi em 2013, eu vim para Sorocaba em 2012, né? E comecei a procurar sobre inscrições, né, para né, para estar junto aí com a me inscrevi no programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu estava procurando, tentei diversas vezes em São Paulo, comecei aqui em Sorocaba, teve a inscrição do Nossa Casa, e aí eu me inscrevi no programa em 2013. 2014 foi o sorteio do Carandá, né? Até então eu sempre trabalhei com comércio, sempre trabalhei no ramo, trabalhei na net, trabalhei em supermercado, então eu sempre tive uma vida comum, nunca projetei nada para essa área de política, né? Tenho duas filhas e sempre trabalhando e pagando aluguel, lógico, né? Estava pensando sempre ter o sonho da casa própria. Quando foi em 2014, a bênção da notícia que eu fui sorteada no Carandá, né? Passado isso daí, né? Foi uma espera, porque o Carandá ele teve todo uma questão de problemas com a questão da entrega, era muito grande, ia vir muitas pessoas, então teve vários problemas na questão da entrega do Carandá. Quando foi em 2016, nós começamos a unir as pessoas através de grupo de WhatsApp. Nós montou o grupo no Facebook do Carandaiotes de Ipanema e começamos a unir as pessoas. Teve as primeiras lideranças, que não tem como esquecer, que foi o Luiz, a Ana e o Elton, que foram os primeiros, os pioneiros, começaram toda essa movimentação para começar a unir as pessoas, para nós começarmos a fazer manifestações, porque nós precisávamos entrar nos nossos apartamentos, né? Então, teve movimentos na Câmara Municipal, e quando foi no final do ano, o secretário da época, que estava na gestão do prefeito Panúzio, que era o Maurício Campanati, que estava na frente da Secretaria de Habitação, pediu para que cada um, primeiro saiu uma lista hierarquizada com o nome dos condomínios, né? E que saísse pessoas que fossem representantes de cada um dos condomínios para participar das reuniões. E aí foi aonde eu e mais uma moradora que é muito querida minha aqui, que é a Marquise, ela falou, nós se apresentamos como representantes do condomínio onde eu moro, onde eu resido, que é o condomínio Aroeira, aqui no Jardim Carandá. Para quem não sabe, o Carandá ele é dividido em 16 condomínios, são 2.560 apartamentos no Carandá, dividido, né, em 16 condomínios, e eu fui sorteada no Aroeira. Então, eu fui, a princípio, como representante para estar transmitindo as informações. Então, começamos os grupos de WhatsApp, teve outras moradoras que também nós começamos essa comunicação, passando as informações, e aí, em 2017, já em março, começou o chamamento para fazer as eleições, né, para síndico, cargo de síndico, subsíndico, e aí eu acabei me candidatando como síndica do Aroeira e sendo eleita 22, era dia 22 de março de 2017, de lá para cá eu sigo como síndica do Aroeira.
Aí, posteriormente, foi o condomínio Manacá. Eu recebi um convite em 2018 do Manacá, e aí eu peguei e acabei aí entrando como síndica e como representante do meu condomínio. E assim, logo no início do processo todo do Carandá, nós percebemos que não era só o fato de ser síndico de condomínio, porque ser síndico de condomínio, você tem os problemas de dentro, da área comum do prédio. E não foi isso que aconteceu com todos nós. Todas as lideranças que passam, que algumas já foram embora, outras, né, que dos 16 condomínios, 4 ainda continuam com os síndicos que são desde o início. Então, nós passamos por muitas lutas, e aí nós vimos que não era só os problemas do nosso condomínio, era também do bairro, porque eu me recordo, a primeira mãe que me procurou, né, nós tivemos todo o problema com as crianças, que foi o início do meu trabalho junto com a comunidade escolar, foi referente às crianças, porque nós viemos para cá, as crianças foram distribuídas nas escolas próximas daqui, da região do Parque São Bento, Botucatu, nas escolas próximas, e os ônibus vinham buscar, a prefeitura disponibilizou ônibus para vir buscar essas crianças para levarem na escola. Isso nós já estávamos com 2 meses que nós estávamos no residencial. Tudo isso deu vários problemas, e aí as mães começaram a me procurar para pedir ajuda para resolver essa questão. Então, nós começamos a procurar a Secretaria da Educação, né? Na época, a secretária era a Marta, e aí eu comecei esse relacionamento com o pessoal da SEDU e comecei a pegar gosto, porque aí foi indo, assim, conforme foi vindo, Maria, os problemas, aí nós íamos enfrentando. Então, cada dia foi uma luta diferente aqui. Então, primeiro veio dessa questão dos ônibus, da questão das crianças, da questão da água, da questão dos correios, do ônibus, porque o ônibus não dava para todos os trabalhadores, que era uma quantidade gigantesca, muitos dos moradores, os mais velhos, né, eles se recordam que o ônibus aqui no Carandá, ele ia passar na rodovia, ele não ia entrar para dentro do residencial, com muita luta, muitas reuniões, nós conseguimos 3 linhas de ônibus aqui para o Carandá e Altos de Ipanema. Isso que eu estou passando ainda para vocês é 2017. Quando entrou em 2018, chegou o pessoal do Altos de Ipanema. Aí, Altos de Ipanema são mais 2.160 apartamentos. Então, no conjunto Carandá e Altos de Ipanema, são 4.720 apartamentos, dividido em 27 condomínios. Então, a população prevista que veio para cá foi de 18 mil pessoas. E, nisso, as lideranças do bairro tiveram muitos problemas com a questão que realizamos o sonho de ter a casa própria, mas a infraestrutura que foi entregue não tinha nada, que era um Aras, foi construído o residencial no Aras, então foi muita luta, muita batalha, e estamos aí até hoje, né? Maria, oi, você tinha sumido. É meio devagar, assim, é meio devagar para entrar de volta. Eu me lembro quando houve a inauguração do Carandá, e eu me lembro bastante do que aconteceu nesse sentido da falta de estrutura daquele lugar, né? Da quantidade de pessoas que estavam indo morar lá, e aí você não tinha escola, você não tinha posto de saúde, você não tinha farmácia, você não tinha nada, né? Você tinha um conjunto de tinha que ir para o Parque São Bento, tinha que, a princípio, ir para o Parque São Bento, que dá 5 quilômetros, né? Isso, eu me lembro muito disso. E sempre que eu falo, eu me lembro do Carandá, eu me lembro da história da libertação dos escravos. Eu lembro do 13 de maio. Por quê? No 13 de maio libertou, aí no 14... E aí no Carandá, para mim, foi a mesma coisa. Deu a casa para as pessoas, né? Possibilitou que as pessoas tivessem moradia num dia, mas no outro... Um monte de problemas. Elas tinham moradia,
mas elas não tinham estrutura, né, para poder estar naquele lugar. Então, eu acho super importante. E eu sempre falo do Canadá, sempre falo que lá é um lugar que precisa de estrutura, que precisa de atenção. Eu fui, acho que 2 vezes a convite da Gabi no posto de saúde, fazer roda de conversa com as mulheres de lá. Achei o espaço super bom, né? Porque é um posto grande, mas não adianta ser grande se não tem médico. Não adianta ser grande se não tem condição de acolhimento das pessoas que usam aquele espaço. Renata, eu queria que você me dissesse agora um pouco o que é representatividade para você. Né? E dentro desse conceito de representatividade, né, como que você se movimenta dentro do que é representatividade para você? Como você acha que isso cabe na sua trajetória? Então, eu acho que a questão de representatividade, Maria, é quando você tem você já sente, é aquele sentimento que você tem dentro de você, né? De pegar, porque assim, o que eu esqueci, eu vou até voltar um pouquinho na questão, quando o secretário chamou nós para representarmos os nossos condomínios. O sonho, conversando com os moradores em geral, o sonho dos moradores era que não virasse esse local mais um CDHU né, que a gente tem em mente, que infelizmente muitas comunidades acabam não se unindo, e virar um outro CDHU. Queriam lutar para que mantesse da forma que foi entregue ou viesse com melhorias. Então, quando você fala de representatividade, eu falei, não, eu quero ir, né? Tá à frente junto ou junto com outras pessoas lutando para que a gente mantenha esse local, porque eu sempre falo, os apartamentos aqui, eles estão no nosso nome, são um benefício que nós recebemos, mas vão ser a herança dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Esse apartamento. Então, nós temos que implantar aqui coisas boas para as próximas gerações continuarem dando continuidade para o que essa turma que veio, que recebeu, que implantou aqui na comunidade, eles consigam manter isso. Então, eu acho que representatividade é um conjunto de coisas. Nós vamos lutar não só pela comunidade, para as melhorias, mas também implantar nas próximas gerações para que eles continuem cultivando. Então, acho que representatividade é isso. Então, a partir do momento que eu começo a implantar coisas boas, uma semente boa, com certeza vai virar uma árvore que vai dar frutos bons. Então, eu acredito que representatividade segue nessa linha, né? Maria, voltou. Eu quero que você me fale agora um pouco dos seus projetos, né? O que é que você acredita que você, enquanto vereadora, né, lá na Câmara, né, de Vereadores, o que é que você acredita que pode colaborar Sim. com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão complexo, né? Pensando também que, no caso de você ser eleita, você vai ser eleita no momento pós-pandemia. Né? Então, eu queria que você me dissesse um pouco de quais são os seus projetos, de como é que você pensa a sua atuação na Câmara de Vereadores, e queria que você dissesse um pouquinho por que você escolheu o PSC. Tá. Maria, eu queria explicar como que aconteceu também essa questão toda política, né, que acabou entrelaçando. Então, a partir do momento, né, como síndica, eu comecei a desenvolver o trabalho, né, junto com a comunidade. 2018, nós começamos a implantação e criar o projeto para a formação da associação de bairro, né, aqui do Carandá e do Alto de Ipanema, porque era necessário que a comunidade tivesse
uma associação que a representasse para buscar recursos, melhorias, pleitear algumas brigas na Câmara Municipal, na Prefeitura, e para isso precisava-se ter uma organização. Então, quando foi a formação da Associação de Bairro, eu entrei como diretora da pasta de Educação. No ano de 2018, também eu recebi da vereadora Yara Bernardes o título de cidadã emérita comunitária. Também foi uma surpresa para mim, devido à sequência de reuniões que nós tivemos, lutando pela comunidade, para a melhoria de educação, e em 2019, já vindo para 2019, os partidos começaram a me procurar. De repente, eu comecei a ter uma procura de partidos que eu falei, algo está acontecendo, e nesse algo está acontecendo, eu falei, bem, eu recebi o convite do PSC, né? E foi difícil, não falar para você que não é fácil, porque nós estamos realmente, como você disse, um momento muito difícil no mundo, na política, pandemia. Então, todas essas questões mexem com a sua cabeça e eram pessoas criticando o governo que estava anterior, isso a nível federal, né? Então, você fica meio perdida, porque você não sabe que caminho seguir. E quando o PSC me procurou, eu li um pouco das bases do partido, eu tive uma boa conversa com o presidente do partido, que é o José Irã, que deve estar me assistindo, né? Irã, um abraço. E o Irã falou, o princípio é a família, né? Todos nós somos cristãos, então o PSC é Partido Social Cristão, então isso mexeu, eu senti no meu coração que tinha que ser o PSC, o partido da minha escolha, né? E aí, lógico, né? O residencial, ele tem muitos projetos, mas automaticamente nós temos toda Sorocaba com vários problemas. Então, eu me sinto orgulhosa de ter participado com as lideranças na movimentação de um dos assuntos, né, que são vários, mas do assunto Correio. Né? Tem bairros em Sorocaba até hoje que não recebem os Correios, né? E é um absurdo. Nós travamos uma briga de quase 2 anos, né, com o Correio, fomos em reuniões com a superintendência, e hoje nós conseguimos receber uma carta, as nossas ruas estão com nomes, tudo isso nós passamos por vários processos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, tanto falando para você, falando para as pessoas que estão assistindo, meus projetos vão ser relacionados à comunidade, né? Eu quero muito poder ajudar as comunidades mais periféricas, porque, assim, o Carandaí Altos de Ipanema está na ponta da Zona Norte. Então, eu falei, inclusive, teve alguns debates, nós formamos um grupo, a nossa comunidade é tão ativa que nós formamos um grupo de WhatsApp para debates políticos, para apresentação dos candidatos, coisa que em outros bairros não acontece. E nós gostaríamos disso, né, de ter cada vez mais pessoas das extremidades da cidade na Câmara Municipal. As pessoas têm que ver que nós precisamos de uma representação de gente do povo. Então, eu gostaria de estar muito empenhada em todas as demandas que fosse dos bairros, né, tá indo, eu fazendo, já começando diferente, porque muitas pessoas, né, você vê, né, que são da política, que sempre isso é falado, não visita os bairros durante o período de gestão de 4 anos, lógico, a agenda de um vereador é muito cheia, mas não é visitado, não é registrado essa visita nos bairros. Eu acho que isso seria muito importante, sabe, Maria, ter essa visita, esse contato nos bairros com as pessoas, entendeu? Ver realmente, você mapear cada bairro, não aparecer somente na época de política, aparecer durante os 4 anos de mandato, entendeu? Conhecer afinco o que o bairro, qual a necessidade, qual a prioridade que aquele bairro precisa. Eu acho que seria isso uma das minhas propostas para a questão, isso olhando para Sorocaba todo. O nosso bairro, lógico, precisa de muita infraestrutura ainda, precisa ser melhorado a questão de trazer investimento do setor privado para o nosso bairro, tá? Que nós só temos um mercado que foi com muito sacrifício, nós já estávamos com 1 ano
e 6 meses, quase 1 ano e 8 meses, quando inaugurou o primeiro mercado. Nós precisamos trazer mais investimentos para o bairro, isso automaticamente vai trazer mais geração de emprego, né? E, assim, está buscando as melhorias para os bairros e ampliando isso, né, para outros bairros também, que às vezes nós falamos tanto de Carandá, porque nosso foco, nós moramos aqui, estamos aqui, e outros bairros também têm esse mesmo olhar, mas às vezes não tem aquela pessoa de liderança que vai lá pegar e buscar ter uma união de uma associação de bairro, né, ter uma conversa melhor com as associações de bairro das outras comunidades. Eu acho que isso é importante para estar alicerçando, né, levando essas demandas para a prefeitura, para estar levando para a discussão na Câmara Municipal, né? Renata, esse ambiente político, de modo geral, não foi um ambiente criado para mulheres, né? É um ambiente predominantemente de homens. Eu queria saber como que é para você lidar com esse ambiente predominantemente masculino, né? Tanto na Câmara de Vereadores, quanto nos partidos, né? Essa presença maciça masculina, ela não é uma característica específica, né, da Câmara dos Vereadores, ela é uma característica das instituições de modo geral. Eu queria saber como é que você lida com isso, eu queria saber se você está preparada para isso, né? Eu queria saber como é a sua ação, né, frente a essa presença masculina, que é uma presença pela nossa experiência de mulher, né, que normalmente é uma presença que nos oprime. E eu também queria que você falasse um pouco a respeito de como é lidar com a violência doméstica, né, no Carandá. Olha, falando sobre a questão masculina na Câmara, realmente, Maria, não. Para mim, eu levo com tranquilidade essa questão, porque, assim, eu acho que hoje a mulher, ela conquistou um espaço tão grande na sociedade, entendeu? Nós temos advogadas, nós temos doutoras, todas nós temos a mesma capacidade. Então, eu acredito que a gente conseguir a paridade, que eu venho ouvindo bastante essa palavra ultimamente, eu tenho certeza que a gente vai ter um equilíbrio, porque a mulher ela tem um olhar mais sensível a certas questões, consegue ter um ponto crítico, inclusive a Fernanda Garcia e a Yara Bernardes, elas falaram, nós temos que ter mulheres, aumentar a quantidade de mulheres aqui para haver um equilíbrio. Eu ouvi das vereadoras numa reunião que teve lá na Câmara Municipal, uma das sessões, né? E eu acho que isso é importante. Eu não vejo dificuldade em estar discutindo, né, com homens. Eu acho que todos nós temos o direito de ter o conhecimento. Então, dependendo do assunto, lógico, nós vamos estudar, vamos analisar, e também temos que ter o direito de opinar, né? Hoje em dia, eu acho que isso é importante para o crescimento da mulher, né? Cada vez mais mulheres na política, e eu estou, assim, super tranquila com esse assunto. Ai, me desculpa, Maria, qual que foi a outra pergunta que você fez? Maria? Você fez mais uma pergunta. É muito botão aqui, eu me perco nos botão. Eu perguntei a respeito da violência doméstica, né? Perguntei a respeito da violência doméstica por conta desse caso da Mariana Ferrer, né? Do homicídio culposo, né? Que é esse caso que ela foi estuprada, mas aí a justiça disse que na verdade, ele acabou sendo colocado como vítima da situação, que ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Enfim,
essa questão da violência doméstica é um problema a ser enfrentado. E eu tenho a impressão que nesses condomínios maiores, né, nesses condomínios populares, a violência doméstica seja um assunto recorrente. Então, eu queria saber de você, enquanto mulher, enquanto síndica, enquanto atuante nessa área da educação, né? Como é que você entende essa questão da violência e quais são as suas ações enquanto vereadora, se eleita, para coibir a violência doméstica? Então, Maria, aqui no residencial, todas nós passamos por isso. Eu estou falando na questão das lideranças, os outros síndicos, todos tiveram casos com problemas dessa forma, mas é aquele velho ditado, né? O marido e a mulher depois fazem as pazes e você, como liderança, como síndico, você sai como o ruim da história. É muito complicado, Maria. Eu entendo assim. Nós aqui, lógico, se nós ouvirmos aqui, por ser uma comunidade, nós morarmos por ser apartamentos, estamos todos próximos um do outro, se ouvir um pedido de socorro, lógico que automaticamente nós acabamos fazendo uma mobilização, acaba ligando, né, para um 90, há uma mobilização, mas às vezes a mulher ela está trancada dentro daquele universo, daquele mundo, ela já veio com a problemática dessa vida de julgo já de lá de trás. Então, eu acredito que nós precisávamos de mais apoio nessa área psicológica, porque às vezes a mulher ela tem medo, ela está numa situação vulnerável. Mesmo os apartamentos sendo no nome da mulher, porque com o programa Minha Casa Minha Vida, ele coloca os apartamentos, né, no nome das mulheres, né? E acontecendo mesmo essas situações, a mulher ela está presa, então é muito difícil nós tomarmos uma atitude incisiva nessa situação, porque tem que partir dela o pedido de socorro, e às vezes ela fica quieta. Eu já tive problemas aqui, é muito complicada essa situação. Eu acredito que talvez nós conseguirmos, hoje já tem, a prefeitura, ela disponibiliza aquele botão do pânico, né? Mas nós fazermos um trabalho mais terapêutico, entendeu? Iniciativa de grupos de mulheres, nós agora, né, tivemos ano passado inaugurada a unidade do CRAS, nós temos a unidade AOBS, e conseguir trazer grupos de mulheres com uma terapia, porque às vezes ela não vê solução, entendeu? Às vezes ele é a base da casa, ele que mantém, entendeu? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar as contas? Eu tenho 4 filhos, é muito complicada a situação. Então, às vezes, as pessoas julgam, ela apanha porque ela quer, mas a pessoa não viveu na pele para saber o que aquela mulher não está na pele dela, não tem empatia, né? Porque ela não está vivendo na pele o que ela está vivendo. Então é fácil você julgar, ela apanha porque ela quer. Não é isso. Às vezes é difícil por toda a questão estrutural, porque aí a pergunta é: a prefeitura vai dar um apoio para essa mulher, ela vai acolher ela numa casa, ela vai acolher essa mulher, aí as crianças dela num abrigo, como que vai ser? É tudo muito complicado, muito burocrático. A gente vê que muitas delas não tomam posição de, às vezes, sair desse momento de violência por conta, né, dessa questão, Maria, de não ter realmente um apoio do poder público para poder, por exemplo, você pegar ela, tirar ela dessa estrutura, levar para uma casa de abrigo, é tudo muito complicado. Agora, com a questão da pandemia, então, a maioria das casas fecharam pela questão da pandemia. E eu estou te falando porque eu tive um outro problema também, de uma mãe aqui, que as crianças foram levadas para o conselho tutelar, o conselho veio aqui, e não tinha, as casas estavam fechadas por conta da pandemia, não tinha para onde levar, e era uma questão de vulnerabilidade para as crianças. Então, Maria, é muito complicado, a burocracia é uma coisa que deviam se quebrar, e talvez nós estando lá, na Câmara Municipal, legislando, podendo mudar, você tem uma série de leis que foram aprovadas, né?
ao longo dos anos. Isso eu estou falando ao longo dos anos. Então, você achar uma brecha nessas leis, fazer modificações, trazê-la para frente, entendeu? Então, eu acredito que precisamos de pessoas da comunidade, porque só nós entendemos a necessidade desse povo, das periferias, de ter uma movimentação nesse sentido, entendeu? Entendi. Eu queria que você falasse também mais um pouquinho se você tem projetos nessa área da educação. Como é que você vê essa questão da educação, né, das crianças, dos adolescentes, né, e se dentro disso que você entende como educação, qual é a importância dessa pauta antirracista, né? Qual é a importância da gente falar a respeito de onde viemos, né, da gente ter um outro olhar para a história do Brasil e para a literatura e para a formação de professores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Renata. Então, Maria, inclusive vai ser eu fiz a gravação do vídeo hoje com a minha querida Vanessa Sanson, com a Gisele Moraes, são duas advogadas, né, super renomadas, né, se Deus quiser, dando tudo certo, vão compor aí a minha assessoria, né. Eu tenho mais uma pessoa que é muito querida, que é a Ana Lúcia, ela é pedagoga, né, e nós estamos aí começando a formar um time do bem, né? Estou já trabalhando para que, né, dando tudo certo. Eu tenho uma equipe que trabalhe voltado para a educação. Então, nós vamos buscar algumas parcerias com universidades para implantação de núcleos, né? Dentro das comunidades, é a nossa primeira proposta. Nós pensamos, né, numa conversa, né, já discutindo algumas coisas que nós poderíamos trazer de propostas, tanto não só para a comunidade do Carandá e do Alto de Ipanema, mas também mais futuramente, né, primeiro levar para a prefeitura, né, levar para a discussão na Câmara, né, a gente conseguir parcerias para estar fazendo essa implantação. E lógico, né, automaticamente nós temos muitas pessoas, educadores, né, voltados para essa questão racial, né? Hoje está muito, muito complicado toda essa questão, né, de informática, as crianças não querem mais ler, é tudo muito rápido, a comunicação, você vê que eles têm muita dificuldade. Eu tenho uma adolescente de 13 anos, eu falo para você, não está fácil, a educação mudou muito dos perfis que eram nossos lá atrás, para agora, hoje, né? Então, eu acho que resgatar um pouco do que nós vivemos lá nos anos de 99, antes da aprovação automática, e poder resgatar a qualidade de ensino, eu acho que seria primordial para a educação de hoje. E, lógico, aqui no meu condomínio, que eu sou síndica, eu dizia, o grupo Gingaí, né, que é do Mestre Bombom, tem uma parceria super bacana com a comunidade, então nós incentivarmos grupos de capoeira, que eu acho super bacana, né, e está trazendo sempre feiras que tragam a questão da cultura negra para trazer, para começar a quebrar esses tabus, né? Eu acho super importante isso também. Bom, então a gente vai ter um gabinete feminino, né? Um gabinete com a presença massiva de mulheres. Isso é importante. A Andréia, ela está perguntando aqui qual é o seu projeto para a questão dos deficientes, principalmente no Carandá e Altos do Ipanema. E aí eu vou aproveitar a pergunta da Andréia e vou perguntar a respeito dos idosos, se você também pensa, né, projetos a respeito, em relação aos idosos, né? Então, a Andréia está perguntando dos deficientes, né? E eu estou aqui entrando na pergunta da Andréia, perguntando a respeito dos idosos. Então, Maria, na questão da escola, né, voltando para a questão de educação, nós estamos com mais uma escola para ser inaugurada no residencial, né? E essa escola ela vai atender do 6º ano até o 3º colegial. Nós estamos aguardando ainda a movimentação do Estado, porque a prefeitura vai fazer a entrega, né, para o Estado, e ano que vem já se tem previsão que essa escola atenda do 6º ano, né,
até o terceiro colegial. E ontem nós tivemos a visita da prefeita Jaqueline Coutinho, o secretário de Educação esteve lá na escola, nós visitamos o prédio está lindo, né? Já nos últimos ajustes para entrega para o Estado, e vai ter o ensino principalmente, que tem uma demanda muito grande. Em 2017, fiz o levantamento, nós temos de primeiro, segundo e terceiro colegial, muitas pessoas querendo concluir o supletivo. Então, voltando à pergunta sua para idoso, se for na questão de educação, nós vamos estar trabalhando, nós temos pessoas da comunidade que estão fazendo CEJA, né? Isso voltado para a área de educação, né? De primeira a quinta série já na Renice Serafim, que é a escola nossa municipal. Então, a pessoa vai poder dar continuidade nos estudos dela no ensino adulto. Agora, para os deficientes, né, eu sei que tem vários problemas aqui na comunidade, principalmente na questão do atendimento no posto de saúde, nós temos problemas também na questão, às vezes, do acesso aqui dentro do residencial, então vai ser cada demanda nós estarmos procurando as soluções. Então, como ela fez uma pergunta geral, projeto para deficiente, eu não consegui entender exatamente em qual ponto que ela está falando, se é na questão da saúde ou se é na questão de educação, né? Então, a comunidade escolar, ela já trabalha com essa questão, né, de ter as crianças todas juntas, né? E tanto pessoas com deficiência ou questão, né, que é nossa, me deu um branco da palavra quando elas são todas juntas, me deu um branquinho. Na parte da educação. Agora, se for na parte da saúde, tinha que entender a pergunta da moradora se é voltado mesmo para essa questão de saúde ou de educação, entendeu, Maria? Eu só não consegui compreender. Ela está dizendo aqui, ó, que são em todas as questões. Em todas as questões. Em todas as questões para deficientes. Então, mas os projetos, todos os projetos, é o que a gente volta a falar. A questão a prefeitura, ela faz o projeto que tramita na Câmara, que é aprovado pelos vereadores. Então, houve uma discussão, inclusive, desse grupo de WhatsApp que nós montamos aqui, para falar sobre a questão das candidaturas. Nós podemos fazer bons projetos para a comunidade, mas eles não depende só da Renata vereadora, depende de mais os outros 19 vereadores para aprovação. Nós podemos sentar junto com a comunidade, a Gabi é super participativa nisso, né? Inclusive, ela é uma das lideranças comunitárias aqui, está apoiando que a comunidade vote em candidatos do bairro, e com certeza ela vai ser uma das parceiras. Então, a gente tem que saber a indicação para qual sentido que seria, né, a questão aí para a demanda que a moradora está passando, porque essa questão. Os moradores, você tem uma representatividade do bairro, vai vir um projeto da prefeitura que vai para votação. Os 19, por mais que a gente tenha ótimas intenções e bons projetos para levar em pauta, ele tem que ser votado pelos 19, né? Você não está sozinha da Câmara. Por isso a importância de ter cada vez mais mulheres, porque as mulheres é mais sensível exatamente para essas questões mais humanas, que é a questão do idoso, que é a questão do deficiente. No meu ponto de vista, com certeza a gente tem que aumentar a quantidade de mulheres lá para poder você ter uma maior concentração de votos quando levar um projeto para votação, né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa questão de emprego e mobilidade, né? Sim. Como é que você pensa em trabalhar essas questões, né, dentro dos seus projetos e dentro do seu mandato, caso você seja eleita? Aqui dentro eu vou voltado para a comunidade, né, Maria? Para me entender? Aqui dentro da comunidade? Isso? Isso? Tá. Deixa eu te explicar.
o Carandá e o Alto de Ipanema, nós já estava previsto pelo PAC, né? Desde 2000, que foi do governo do estado, a duplicação dessa rodovia, tá? Porque nós estamos margeando uma rodovia, e também a questão da construção da ponte que vai interligar o Carandá à Avenida Vinícius de Moraes. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu com essa questão, porque estava previsto, eu lembro que em reuniões com o secretário Campanati, que era o secretário de Habitação da época, em 2017, ele apresentou para as lideranças em reunião que era para sair essa ponte. Então, nós precisamos saber o que aconteceu com essa documentação, por que não se chegou essa questão da ponte, que é de extrema importância, que ela vai interligar a Vinícius de Moraes. Então, na questão do BRT, nós ficamos super prejudicados aqui no Carandá, porque como da Cruz de Ferro até o Carandá pertence ao Estado, é rodovia. Então, o BRT chegou até a Cruz de Ferro, e nós não fomos são 18 mil pessoas, fora a população do Caguaçu, porque você tem todo o pessoal das chácaras, das fazendas, que estão aqui no entorno, você tem uma população também que ela não pode ser esquecida também, né? O recurso, se para nós já chega com dificuldade, para eles, então, é muito mais complicado, né? Para a questão do bairro deles. Então, a gente tem essa questão dessa interligação, que já estava prevista, e por que não aconteceu? Então, e a duplicação também, que isso era demanda do Estado. Então, da questão de infraestrutura e mobilidade do bairro tem que ser melhorada, com certeza, porque nós só temos esse acesso através da rodovia. Essa ponte, já estamos indo para 4 anos aqui, ela não se passou por manutenção, né? É uma das questões também super importantes, não passar por manutenção, e assim, realmente fomos colocados além ponte, né? Não se imaginava que Sorocaba ia crescer depois da ponte, e estamos aqui, né? À mercê do poder público, né? Porque aí você não sabe o que pode acontecer. Entra governo e sai governo, se nós não tivermos uma representação do Carandá e do Alto de Ipanema, com certeza esses recursos vão chegar com muito mais dificuldade nos próximos anos. Então, a questão de mobilidade, com certeza, com a construção dessa ponte, dessa passagem que vai interligar o Carandá, que está prevista, tem projeto, com certeza vai, Maria, com certeza melhorar muito para nós todos. Inclusive, Maria, ela vai interligar da última rua do Parque São Bento até a Itavuvu, tá? Nossa, estava prevista essa interligação do último condomínio aqui. Você já veio no residencial, então eu não sei, a hora que você quiser vir aqui no Aroeira, vem tomar um cafezinho, eu vou te mostrar, tá aqui na rua de baixo. Venha. No condomínio Araucária, que é o último condomínio, tem uma rua sem saída, já está meio que projetada, então ela desceria, vai sentido sim Vinícius de Moraes, e da última rua do São Bento vai interligar e vai sair do lado do SESI lá no Habiteto. Vai interligar toda essa região. Com certeza, aquela volta que os moradores têm que dar, vamos supor, tem que ir lá na Avenida Itavuvu, tem que dar a volta pela COP da Avenida Itavuvu, vai cortar um bom caminho, né, e uma economia aí de combustível, tudo para se locomover, com certeza, e também tem uma linha de ônibus, né, que aí não vai ser mais necessário passar pela rodovia, né, aí eles vão modificar e passar aqui por baixo. E toda essa questão também é precária, viu? Por não terem previsto, Maria, talvez, eu não sei se a Gabi comentou com você, tudo, ou eles não previam ter ônibus aqui no residencial, então até o asfalto foi colocado de má qualidade. Em vários pontos do Canadá já está tendo problema com buraco, coisa que assim, você nem acabou de entregar, tá tudo novo, já começou a aparecer logo nos primeiros meses, problema no asfalto do Canadá, porque não se previa que ia ter um movimento de ônibus, os moradores teriam que sair daqui, né, nós aqui na caminhada até lá em cima na rodovia para pegar e tomar um ônibus. Você imagina que loucura que ia ser isso daqui? Com 18 mil pessoas, todo mundo tomando ônibus lá na rodovia, com uma linha de ônibus só para atender os 2 residenciais.
complicado, viu? Às vezes, eu fico me perguntando, né? Quando eu vejo esses projetos, né? Eu fico me perguntando no que as pessoas estão pensando, né? Como elas imaginam que aqueles cidadãos que moram naquele lugar, né? Como que eles imaginam que eles vão viver, né? Porque é óbvio que a gente precisa ter um teto. Todas as pessoas precisam ter uma casa, né? Mas não, você precisa ter uma casa e você precisa de toda a estrutura que envolve essa casa. Então, eu não concebo esse tipo de projeto administrativo, né? Porque é um projeto que não facilita a vida das pessoas. Né? Então, quando a gente ouve falar assim, porque a prefeitura fez a casa e entregou para as pessoas, né? A gente precisa ter a gente precisa ter critério, né, para dizer se é bom ou se é ruim. Né? Então, na minha concepção, assim, é impensável você ter um conjunto habitacional com 18 mil pessoas, você ter uma linha de ônibus. Uma linha de ônibus, não era previsto nem ter. Graças a Deus, Maria, olha, mesmo com todas as dificuldades, eu falo uma coisa para você, tanto o executivo, quanto vereadores, secretários, sempre nos atendeu bem, graças a Deus, e as nossas demandas foram respondidas, porque eles sabiam que é uma dificuldade muito grande que esse povo ia ter. Então, nessa questão de mobilidade, começou pela questão como que as pessoas iam trabalhar, entendeu? Aí começaram a aumentar gradativamente a quantidade de ônibus e não estava vencendo. Então, tinha dias, era as outras síndicas ligando para o pessoal da Urbis, com o pessoal da diretoria. Então, devagarzinho, foi criando esse acesso a outras áreas, né? Dentro da prefeitura, que aí a gente já tinha um acesso direto, estamos com um problema nisso. Nesse caso do ônibus, o pessoal da Urbis nos atendeu, sempre atendia a nossa chamada, tá com problema na linha tal, em tal horário, tá indo cheio, precisa vir o ônibus maior, né, aquele que o pessoal chama, né, o articulado, precisa vir o articulado em tal horário, aumenta mais um ônibus extra nesse horário, e nós pontuando daqui, e eles melhorando, e foram aumentando gradativamente. Aí tivemos algumas reuniões, né, eu acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 reuniões, sentamos com a planta do Carandá, vai ter que ter uma linha, o Alto do Ipanema, vai ter que ter uma linha o Carandá, tem que ter uma linha para Itavuvu, uma de atendimento para Ipanema, tem gente que trabalha para Ipanema, tem gente que trabalha para o lado da Itavuvu, olha, bem complicado mesmo, eles não pensaram que, inclusive, o da escola, aonde está todo o ciclo escolar, as creches, as escolas, era previsto um centro comercial, não tinha previsão de escola. Isso foi briga da vereadora Yara Bernardes, porque não estava previsto no projeto ter escola no Carandá, como que ia vir só a Renice Serafim tem 1.500 alunos, Maria, e como que não ia ter escola aqui? É uma coisa que a gente tem falado bastante aqui nas lives que antecederam a sua, é essa necessidade de ouvir a comunidade, né? De ouvir o que a comunidade precisa. Né? Eu vou voltar aqui a dizer que, para mim, é inconcebível, né, um projeto administrativo que não prevê ônibus para as pessoas, que não prevê escola e que não prevê posto de saúde. Né? Então, a partir do momento que a comunidade é ouvida, né, muitos problemas, tanto o poder público quanto a comunidade, deixa de passar. E uma outra coisa que eu acho que é mais importante ainda é a gente pensar no gasto público que isso está gerando para os cofres do município. Porque na medida que você não pensou um projeto, você vai ter que despender de mais dinheiro. Então, é um dinheiro que você vai tirar da saúde, da educação, né? A Renata, ela está perguntando a respeito dos cursos gratuitos e projetos sociais onde tem inclusão de jovens e idosos. Eu acho que a pergunta dela é se você pensa nesses cursos, em trazer esses cursos, e como é que você pensa em fazer esse tipo de oferecer, né,
esse tipo de serviço para a comunidade? Então, nós tivemos, Maria, logo no início, nós fomos assistidos por uma equipe que se chamava Sistema PRI, né? Foi uma empresa contratada pela prefeitura, eles trouxeram oficinas, eles trouxeram bastante coisas relacionadas. Opa, tá ouvindo? Beleza? Então, eles trouxeram bastante coisas para agregar na melhoria do conhecimento, oficinas para as mães se prepararem para o mercado de trabalho e para os jovens também. A questão, eu acho que não é só trazer o projeto, Maria, é o despertar dos adolescentes, dos jovens e dos adultos para a melhoria da qualidade do seu currículo, porque aí a gente tem que fazer uma forma, estudar, elaborar, sentar e buscar esse despertar, porque o que está acontecendo hoje? O jovem tem tanto entretenimento com coisas que não agregam no conhecimento, na melhoria dele, que eles não querem estudar. Entendeu? Essa pandemia mesmo foi uma verdadeira, viu? O que a gente pode pensar? Os jovens já não tinha aquele despertar de interesse para a escola. E aí, agora, com toda essa situação, mais lógico, tendo essa parceria com instituições renomadas, que aí, no caso, né, eu não vou falar porque a gente ainda não começou essa comunicação, mas procurar instituições que façam essas implantações nas comunidades. Mas aí também, porque automaticamente, para nós termos um projeto desse, você tem que ter demanda, e muitas vezes nós temos a oportunidade que, nesse caso, nós vimos aqui na comunidade, teve um balcão do Jovem Aprendiz, que foi 2 dias aberto aqui na comunidade, só apareceu 2 pessoas, 2 adolescentes, um de 16 e um de 17 anos, em 2 dias que foi aberto. Então, é muito complicado, porque não tem o despertar o interesse. Às vezes, você vem com uma proposta boa para a comunidade e a comunidade não abraça. Então, nós temos que trabalhar com os canais de comunicação para haver esse interesse, né? Começar a trabalhar para que as pessoas busquem ter esse conhecimento, né? Então, eu acho que é o maior X da questão, de buscar esse interesse, de despertar nos jovens esse interesse para eles estarem buscando a melhoria do currículo deles, aperfeiçoamento do currículo deles. Esse é o maior desafio, porque as instituições podem vir fazer o investimento, mas e se não tiver demanda? A gente vai perder o projeto. Esse que é o X da questão, entendeu? Eu acho que, pelo menos, vivenciando isso daqui, Maria, foi o que mais nós vivenciamos. A Renata, que está aí, agradeço a Renata, está aí online assistindo a gente. Esse é o maior desafio das comunidades. Você tem um projeto bom, você implanta na comunidade e a comunidade não busca, os jovens não vão atrás. Nós temos que começar a reverter essa história, porque eles são a próxima geração, né? Eles que vão dar continuidade para tudo que nós construímos. E se nós não começarmos a fazer essa implantação dessa semente boa neles, para eles buscarem mais conhecimento, evoluírem como ser humano, como que vai ficar as coisas, né? Quem vai passar? É os nossos filhos, nossos netos, que são as gerações futuras. E é isso que é duro. Você quer fazer uma boa implantação, mas depende aí também de demanda, né? Esse é a maior preocupação, mas nós vamos estar buscando parceria, sim, com instituições, e tem instituições interessadas e de olho em comunidades. É isso que eu quero que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, tenham certeza disso. Tem instituições interessadas em nós, da comunidade, em fazer esse investimento, mas e aí? Cadê a demanda? Tem uma outra pergunta aqui. A Camila, ela está perguntando como você se articula com os outros partidos, que você é do PSC, né? Mas como você disse, a Câmara de Vereadores tem mais 19 vereadores, né? Então ela está perguntando como é que você se articula, como é que é a sua conversa, como é que é seu diálogo com os outros partidos.
É a Camila, né? Camila, eu tive já em várias reuniões como liderança comunitária, né? No caso, depois do anúncio da minha candidatura, eu não tive problemas em questões de buscar algum vereador para resolver alguma demanda do bairro. Eu tive uma moradora que o avô dela acabou falecendo no PA, pediu ajuda para mim pedir para um vereador que não era do meu partido. Então, assim, a questão é tranquila, porque pelo que eu observei nas reuniões que eu tive lá junto à Câmara Municipal, essa interação entre eles é normal. Às vezes, lógico, a gente observa, né? Sai um quebra-pau, sai um. Né, eles brigam lá na Câmara por alguma tese, brigando por alguma questão, mas normalmente é tranquila. Eu, como liderança comunitária, eu visitei vários gabinetes na Câmara Municipal durante né, todo o início da gestão, desde lá de trás, eles sempre tiveram um olhar muito atento a nós, eu sempre fomos bem recebidos lá. Então, dos 20 vereadores, teve 7 que foram muito mais participativos conosco, então essa questão partidária é tranquilo, tá? Que bom, porque é importante, né? Com certeza. Porque pessoa... essa é a questão, né? Muitas pessoas perguntaram para mim sobre a questão eles perguntam preocupados com a questão da coligação, né? Então, eu sou candidata do PSC, o PSC está apoiando o candidato para prefeito, mas só que eu resolvi ficar neutra. Eu pedi para o meu presidente se eu podia ficar neutra, porque está muito acirrado, está muito difícil essa questão, e assim, nós temos que se preocupar, que é o que eu escuto o tempo todo, tanto de pessoas que são mais entendidas nas questões políticas, que nós devíamos estar, né, eu, Renata, preocupada com a questão da candidatura para ter uma representação do bairro, né? Sobre a questão, né, Maria, para a prefeitura, que é o executivo, está muito acirrada. Então, nesse momento, eu acho que nós não devemos criticar nenhum candidato, porque nós não sabemos na porta de quem que nós vamos bater amanhã. Hoje você fala, hoje você critica, e amanhã você está batendo na porta da pessoa. Nós temos que tomar cuidado com essa questão de erro, né? Nessa questão. Sim. A gente já está, a conversa foi boa, já são 9h10, a gente vamos nos encaminhando aí para o final da nossa conversa. Eu vou pedir para você 5 minutinhos, que eu vou dar aqui 2 recados, e aí eu já abro a tela para você de novo. E aí, antes, quando eu voltar com a tela, eu queria que você me respondesse qual é a palavra que vai caracterizar o seu mandato, caso você seja eleita no dia 31 de dezembro de 2021? Eu já volto para você responder, tá? Tá, obrigada. Eu e meus erros. Cheguei, achei. Gente, boa noite, né? De novo, estou eu aqui de novo e quero agradecer todo mundo que veio, né? Tem, assim, bastante gente que esteve aqui com a gente hoje. É super importante a presença de todo mundo, né? É super importante que a gente ouça essas mulheres, é super importante que a gente veja que existem outras possibilidades, né, de mandato, existem outras possibilidades e existem outros pensamentos e possibilidades que vêm da comunidade, pensamentos, né, que vêm de onde os projetos chegam, né, pensamentos de pessoas que têm um dia a dia que precisa de estrutura. Então, ouvir essas mulheres é ouvir a comunidade. Eu quero também convidar vocês para uma atividade que eu vou fazer no SESC amanhã, às 18 horas. Chama Mulheres da Palavra. É uma iniciativa do SESC
que trata a respeito de literatura. Eu, amanhã, especificamente, vou falar da literatura enquanto instrumento de transformação das narrativas femininas. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito da importância da literatura para a gente enxergar o mundo de maneira mais ampla. Mas, para além da importância da literatura, a importância da nossa palavra, porque é importante que a gente diga. As mulheres, elas foram silenciadas por muito tempo. Então, é importante que a gente diga o que a gente pensa, é importante que a gente diga o que a gente sente. E no momento que a gente escreve sobre isso, é o momento que a gente materializa o nosso conhecimento, é o momento que a gente materializa o nosso desejo e muitas vezes a nossa necessidade de transformação. Então, eu quero convidar todos vocês, mulheres e homens, né, todas, todos e todes, a participarem comigo amanhã na página do SESC, do evento que chama Mulheres da Palavra. Agora eu vou chamar a Renata para ela falar a palavra dela. E outra coisa, no sábado, às 9 da manhã, vai ser a concentração do ato em favor da vida da Mariana Ferrer. Vai ser uma caminhada de protesto das mulheres de Sorocaba a respeito do que aconteceu com essa menina. Está marcado para as 9 horas, ali na Praça Coronel Fernando Prestes. A concentração é na frente da igreja, é um ato que está sendo chamado pelo coletivo Rosa Lilás. Também é importante a gente participar, porque mexeu com uma, mexeu com todas. Todas nós, mulheres, estamos expostas à violência. Pode acontecer com qualquer uma de nós. Pode acontecer com as nossas filhas, com as nossas primas, com as nossas irmãs, com as nossas avós, com as nossas mães, com as nossas tias. Então, é importante a nossa participação, porque na medida que estamos juntas, nos protegemos juntas. Diga. Oi. Então, eu quero deixar o meu agradecimento a todas da comunidade, né? A todas as meninas aí que estão nessa luta, sabem da importância de termos uma liderança comunitária lá. Nós temos no total 14 candidatos do bairro. É importante nós termos uma representação, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todas que acompanharam essa live, né? Agradecer a Maria desde o início, muito, muito simpática, muito obrigada pela oportunidade, a Gabi Pereira também, que é daqui do bairro, tem uma causa super nobre em relação à questão das crianças com deficiência, e quero deixar também aí o meu abraço a todos e pedir que no dia 15 de novembro vote 2131 Renata do Carandá, né? Muito obrigada, Maria, pela oportunidade, e é isso daí, gente. Bora, Mulheres na Política Unidas! Sim, eu quero que você me diga qual é a sua palavra, a palavra que vai caracterizar o seu mandato. Então, essa pergunta foi feita para mim pelas duas advogadas. Qual vai ser a palavra? Elas me pegaram. Maria, falo para você, vai ser igualdade social. Nós vamos levantar a bandeira da igualdade social com força. O que nós precisamos? Igualdade social. Você vai pensar na questão de emprego, igualdade social. Você vai pensar na questão da luta contra o racismo, igualdade social. Tudo que você pensar dentro do contexto da sociedade é igualdade social. Eu falei, vai ser a nossa bandeira. Nós vamos lutar pela igualdade social e vamos levantar com força. Então, essa vai ser a bandeira da Renata do Carandá, igualdade social. Então, me fala de novo qual que é o seu número. Então, o meu número é Renata do Carandá. Aqui, ó. Vou pegar. Peraí, deixa eu pegar. Olha lá, Renata do Carandá, 2131. Olha lá, ó. CSC aqui, ó.
né? Renata do Carandá 2131. É isso daí. Que bom. Renata, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, pelo seu alto astral, né, por esse sorrisão enorme que você tem, que já é só de olhar esse sorrisão que você tem, já é super gostoso estar com você. Eu desejo sorte, eu desejo sucesso, né, e eu desejo votos, que você possa vencer essa empreitada, que não é uma empreitada fácil. Tá bom? Com certeza. É Deus na frente, né, Maria? Sempre das coisas. Agradecer ao Papai do Céu a oportunidade de estarmos juntos, estarmos lutando pela família, estarmos lutando pela comunidade e que Deus encaminhe da melhor forma. Tiver que ser, nós vamos estar lá e lutando com garra por essa comunidade que é tão linda e não só pelo Carandá e Alto do Ipanema, como os bairros da periferia de Sorocaba, que são muitos e que têm muitos problemas. Nós conseguirmos em 4 anos o que nós conseguimos aqui foi uma vitória, Maria. Então, muitos bairros não estão sendo assistidos porque não tem uma pessoa para lutar por eles. Aqui está a Renata e vamos estar lutando juntos. Vamos junto, então, Renata. Muito obrigado, viu? E aí eu vou aqui me despedir de vocês, lembrando que amanhã vai ser a agenda corrida. 6h a gente conversa no SESC, no Mulheres da Palavra, e aí 8h a gente vem aqui encontrar com a Lourdes Liege, também, que é uma candidata negra aqui de Sorocaba, que também vai falar da trajetória dela, vai falar dos projetos dela, vai dizer para a gente como ela entende essa questão política para mulheres negras. Então, a gente vai lá no SESC, né? Fala a respeito das coisas e volta para conversar com a Lourdes com a nossa palavra afiada. Obrigada para todo mundo que veio, viu? Um beijo, Renata. Muito obrigado. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que está aí. Boa noite. Até amanhã, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, gente.